Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da FIA Business School, voltado para o campo da energia. Eu me chamo Fernando Marques e atuo como coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia Elétrica. Esse curso pertence ao PGT, que é o Programa de Gestão da Inovação e da Tecnologia da FIA, coordenado pelos professores Alceu Salles e Moacir de Miranda, né? A próxima turma do nosso curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica, ela está prevista para 20 de setembro, e as aulas serão ministradas como webconferência, fazendo uso da plataforma Zoom, isso em função das restrições que nós estamos vivendo, infelizmente, por conta da Covid, né? O webinar de hoje, intitulado, né, Recursos Energéticos Distribuídos, é mais um webinar da série que é promovida pela coordenação do curso, e tem sempre como característica a presença de um professor, né, do curso. No caso aqui, nós temos a professora, a doutora Jerusa Magalhães, que ela leciona temas voltados para a legislação e regulação do setor elétrico brasileiro, né? Antes de passar a palavra para a professora Jerusa, né, que será a moderadora desse encontro, eu gostaria apenas de mencionar a respeito da estrutura do nosso encontro de hoje. Nós teremos 1 hora de duração do nosso webinar, 45 minutos para as nossas apresentadoras, né, a Fabiola Sena e a Júlia Rodrigues, as apresentações serão feitas devidamente pela doutora Jerusa Magalhães, e, ao final, como de praxe, nós teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Bem, eu passo então a palavra para a professora Jerusa Magalhães, para ela moderar esse nosso encontro, que eu tenho certeza que será um encontro que atenderá às necessidades do nosso público. Jerusa, por favor. Obrigada, Fernando, sempre muito gentil aí na abertura. Boa noite a todos os colegas que nos assistem. Eu agradeço muito a Fabiola e a Júlia por aceitarem dividir conosco seus conhecimentos a respeito de um tema que é tão inovador, na linguagem corrente, na linguagem moderna, tão disruptivo, e diretamente vinculado às novas tecnologias. Sob esse guarda-chuva chamado Recursos Energéticos Distribuídos, nós temos muitos outros assuntos. Nós temos as microrredes, nós temos as usinas virtuais, nós temos os programas de resposta de demanda, entre tantas outras ferramentas que oferecem novas possibilidades, oferecem novas oportunidades de negócio, mas também oferecem novos desafios regulatórios. Não vou me alongar aqui, porque já tive acesso às apresentações das duas e sei que está muito interessante. Vou apresentar nossas convidadas. A Fabiola Sena, ela é bacharel, mestre e doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, e após 20 anos trabalhando como executiva e C-level em empresas do setor de energia, ela fundou a F7, uma consultoria boutique em regulação e mercado de energia elétrica, e possui mais de 25 anos de atuação em assuntos regulatórios, institucionais, inteligência de mercado, desenvolvimento de novos negócios e formação de preços. E Júlia Rosa Rodrigues, ela é engenheira mecânica formada pela Politécnica da Universidade de São Paulo, com mestrado em energias renováveis também pela Poli, né? Toda a sua experiência profissional ela se deu no setor elétrico,
e ela atuou tanto no setor de distribuição quanto de geração. E desde 2018, ela lidera a equipe de P&D e de inovação da ES Brasil, sendo responsável por implementar e gerir as estratégias de inovação da companhia e a prospecção, avaliação e gestão dos novos negócios. Sem demora, já vou passar aqui a palavra para a Fabíola iniciar a discussão de hoje. Fabíola, é com você. Obrigada, Jerusa. Obrigada, professor Fernando, pela oportunidade. Vou, então, compartilhar minha tela. Vocês me avisem, por gentileza, se está funcionando. Estou com uma tela única funcionando? Está ótimo, então. Então, quando me foi pedido aí a Jerusa a falar sobre os recursos energéticos distribuídos, eu pensei, nossa, eu vou falar, então, como que a gente faz para chegar até lá, né? Então, muitas vezes, acho também que há algumas confusões em relação, afinal, o que são esses recursos energéticos distribuídos? Recurso energético distribuído é apenas GD ou é algo mais? O que as usinas virtuais têm a ver com os recursos? Então, o meu papel aqui hoje à noite, se tudo correr bem, né, é fazer vocês entenderem um pouquinho mais, tentarem, como se esclarecessem melhor, afinal, o que é o papel de cada um desses recursos, o que cada um deles, afinal, como que funciona tudo isso no nosso arcabouço regulatório. Deixar aqui as minhas redes, o LinkedIn, o Instagram, se vocês tiverem interesse de acompanhar tanto as minhas ideias como também a F7, fiquem à vontade. Mas antes da gente falar propriamente dos REDs, né? Falar de REDs, você sabe que não é vermelho. REDs são os recursos energéticos distribuídos. Eu queria falar um pouco de contexto, porque eu acho que o que mais salta aos olhos quando a gente começa a estudar os REDs é justamente que tudo que nos trouxe até aqui, em termos de matriz, em termos de desenho de mercado, em termos regulatórios, não necessariamente vai nos levar adiante. Então, acho que esse é o primeiro grande passo que a gente precisa encarar, né? Refrescar a nossa visão em relação à regulação. A gente não tem muito como olhar para trás para entender como isso tudo vai funcionar para frente. E quando a gente olha para frente, eu queria trazer um contexto para vocês aqui sobre o futuro, né? Porque os REDs, eles estão claramente inseridos numa questão de olhar para o futuro. Como que a matriz elétrica vai se estabelecer no futuro e esses modelos de negócio vão acontecer no futuro. Então, eu gosto de fazer essa provocação, né, que o futuro tem 6 letras e não são essas letras que vocês veem. Na verdade, as letras do futuro são essas, são o ESG e os 3Ds. Vou falar um pouquinho sobre cada um desse grupo de letras, né? Mas o mais importante também é entender que essas 6 letras, esses 2 grupos de 3 letras, não são propriamente uma exclusividade do setor elétrico, né? Especialmente ESG, que é um tema que tem sido muito falado na mídia, né? Se vocês forem olhar com um pouco mais de atenção, os 3 principais fundos de ativos que investem em todo tipo de negócio, fundos americanos, que são o BlackRock, o Vanguard e o State Street, esses 3 fundos, que juntos têm mais do que o PIB da China, eles estão orientando todos os seus investimentos em termos de ESG, por exemplo. Tá? E os 3Ds não são uma exclusividade do setor elétrico. Agora a gente tem falado muito de finanças descentralizadas, as hospedagens descentralizadas, tudo isso que a gente vê se movimentando na nova economia está muito baseado nos 3Ds. Mas sem demora já vou passar para afinal o que são essas letras, né? Para quem não está muito habituado, o ESG, o E do ESG é o environmental, então são as questões ambientais, como eficiência no uso de água e energia, gestão de resíduos, redução das emissões de carbono, proteção da biodiversidade, onde as empresas estão inseridas, no ambiente natural em que elas estão inseridas, o social, que tem a ver com tudo aquilo que se refere ao humano, saúde e segurança, diversidade e inclusão, relacionamento com comunidade de fornecedores, direitos humanos, defesa do consumidor e a governança, como funcionam as empresas e as instituições. Então, a ética nos negócios, compliance, integridade, controle de riscos, liderança, como funciona o conselho das companhias e os direitos dos acionistas.
Então, como eu digo, sempre follow the money, né? O dinheiro está indo para o que é ESG e também para o que é 3Ds. Então, quais são esses Ds, afinal? O primeiro deles é a descarbonização, que está intimamente ligado com o E do ESG. Então, basicamente, a descarbonização ela tem a ver com a redução da emissão de carbono, com os compromissos ambientais que tanto os países, os fundos e as companhias têm se prontificado a aderir, né, com o net zero em 2050, em 2040, a depender das empresas, algumas já são net zero agora, né? Isso vai nos levar claramente a uma matriz cada vez mais renovável, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Apenas no ano passado, mais de 80% de tudo que foi adicionado de geração nova no mundo já vem de fontes renováveis, muito embora o mundo tenha aproximadamente aí, apenas 26% de renováveis, a gente já vê esse movimento de limpeza da matriz elétrica mundial acontecendo. Também a eficiência energética, nesse novo relatório que saiu essa semana passada, do Net Zero de 2050, da IEA, foi muito interessante enxergar que, na visão deles, claro que é um caminho, não é o caminho, né, um caminho possível, 50% de toda a flexibilidade de geração, de atender às flutuações de carga pela geração, na verdade, não vai vir da geração. 50% vai vir justamente de baterias e de resposta à demanda e flexibilidade de demanda. Então, a eficiência energética também vindo como um mecanismo de descarbonização, e a mobilidade elétrica, que vai muito além dos veículos elétricos, né? Mobilidade, ela, na verdade, tem a ver também com os serviços associados aos veículos elétricos. Então, esse é o primeiro D, descarbonização. O segundo é a digitalização. Esse é até mais fácil da gente enxergar, que a própria pandemia acelerou essa busca da digitalização. No caso do setor elétrico, a gente já vê algumas iniciativas, por exemplo, já buscando a conectividade, internet das coisas. Eu mesmo, semana passada, participei de uma rodada de avaliação de algumas startups, e muitas delas já estão começando a utilizar internet das coisas para justamente ampliar a conectividade dos dispositivos, né, das coisas com o ser humano e com as redes de uma forma geral. Inteligência artificial e machine learning, que é algo mais comum, que a gente já tem visto, e no setor elétrico, acredito que isso vai cada vez crescer mais, né? Os smart grids e smart cities, que acredito que a Júlia vai falar um pouquinho para a gente aí das micro-redes nesse contexto também, e alguns novos modelos de negócio, como o Energy as a Service. A gente pode dizer até que esses modelos de assinatura de energia solar que a gente tem testemunhado recentemente também não deixam de ser um formato graças à digitalização. E a descentralização, que é o D que de fato nos leva aos REDs, né, que basicamente é a geração distribuída, as baterias distribuídas, os armazenamentos distribuídos, a resposta à demanda e o consumidor. Então, queria só trazer esse contexto para vocês perceberem que não é moda, não é algo que veio e vai passar, é algo que realmente veio para ficar, porque o dinheiro dos grandes fundos está indo para negócios que têm essas características. Tá? Mas, afinal, vamos voltar aqui ao nosso assunto. O que são os REDs? Né? São recursos energéticos de pequeno e médio porte, conectados diretamente à distribuição. Então, são recursos físicos, normalmente com característica de intermitência e ou flexibilidade, tanto pelo lado da demanda, quanto pelo lado da oferta. Então, pelo lado da oferta, a geração distribuída, conectada a distribuidor. Pelo lado da demanda, a gente tem a geração distribuída conectada na demanda, a resposta da demanda, os veículos elétricos e o armazenamento distribuído, que o veículo elétrico, na verdade, ele é uma modalidade de armazenamento distribuído. Então, como vocês podem ver, são recursos físicos, seja a geração distribuída, sejam a GD, baterias e veículos elétricos próximos às residências, seja, por exemplo, no caso das indústrias, com resposta à demanda e armazenamento distribuído. Aqui também você pode ter as baterias distribuídas junto às residências. Muito bem, isso são os recursos energéticos distribuídos. Então, não é apenas GD, vai muito além de GD. Tá?
E as Virtual Power Plants, ou as usinas virtuais, o que são? Que a Júlia vai falar um pouquinho, por isso que eu já estou dando aqui uma dica do que significa. Na verdade, a Virtual Power Plant, ela é um agente de mercado intensivo em software que objetiva otimizar o uso desses REDs. Então, na verdade, a VPP, ela é um modelo de negócio possível graças à digitalização e a medidores inteligentes. Então, a VPP, na verdade, é um agregador de recursos energéticos distribuídos, viabiliza, então, a participação desses recursos de forma organizada e agregada no mercado, oferecendo, basicamente, serviços para a rede, sejam serviços ancilares, como controle de frequência, black start, suporte de reativo, o que quer que seja, e também, eventualmente, um produto, por exemplo, comercialização de eventuais sobras de energia que esses recursos venham a ter. Então, acho que é importante essa primeira distinção, e aqui eu mostro um desenho, né, em que aqui você tem os ativos físicos, os recursos em si, e a Virtual Power Plant, na verdade, ela é um software, ela vai utilizar as informações, por exemplo, de previsão de geração, previsão de carga, eventualmente indisponibilidades desses recursos, com softwares específicos que propiciam a otimização do uso desses recursos. Por exemplo, o efeito portfólio de determinados, por exemplo, de uma geração distribuída vis-à-vis uma resposta da demanda, por exemplo. Né? Então, aqui você tem benefícios do ponto de vista tanto de operação, por conta desse agregador, quanto também a possibilidade de comercialização de sobras agregadas de todos esses recursos aqui que estão embaixo dessa VPP. Tá bom? Muito bem. Antes da gente entrar propriamente no que seria um roadmap brasileiro possível para a gente implementar exatamente essa estrutura que seria o estado da arte de REDs mais VPP, a gente vai olhar um pouquinho o que a IRENA, que é a International Renewable Energy Agency, ela pensa a respeito de um roadmap possível. Então, na visão da IRENA, ela vê 4 grandes elementos importantes para poder viabilizar os recursos. O primeiro são as tecnologias. Então, você não consegue implementar os REDs se você não tiver a tecnologia, seja o veículo elétrico em si, os carregadores, as baterias distribuídas, os medidores inteligentes, eventualmente o IoT e o próprio 5G, que vai ser o motor de comunicação dessa internet das coisas, desses dispositivos de IoT, inteligência artificial e Big Data. Então, esse é o primeiro pilar para você ter os REDs implementados de fato. O segundo é o desenho de mercado. Então, você precisa ter, de fato, um mercado livre, pujante, para você ter todos aqueles recursos acontecendo no mercado. Separação fio e energia, importantíssimo, para que você destrave a questão de subsídios cruzados. Você precisa ter todos os custos muito bem colocados em cada um desses elementos. As tarifas binômias essenciais, você não pode ter uma tarifa unicamente volumétrica, porque você vai ter produto separado de serviço. Lembrem que o RED, o VPP, melhor dizendo, ele comercializa serviços e produtos. Então, isso precisa estar bem separado nas tarifas. Importância da granularidade de preços, de curto prazo, principalmente, porque a resposta da demanda ela tem que ser sensível a esse preço, para que, de fato, seja interessante ela responder a preço, né? E o próprio papel dos distribuidores nesse contexto é extremamente importante ser cuidado, né? Porque o distribuidor ele não pode ser penalizado pela inserção desse tipo de recurso. Então, a regulação tem que ter muito cuidado em relação ao papel dos distribuidores. O terceiro pilar é a operação do sistema. Então, você tem que ter uma previsão tanto de geração quanto de carga muito acurada, né? E a própria granularidade de preços, que foi falado aqui no desenho de mercado, precisa estar refletida também aqui no despacho. E os próprios serviços ancilares, não somente a precificação desses serviços ancilares, mas também a correta mensuração do volume que está sendo provido, seja pelos agentes tradicionais do mercado, seja pelos VPPs, na verdade, pelos REDs via as VPPs. E o quarto pilar são os modelos de negócio, que, na verdade, você precisa de tudo isso funcionando para você ter esses agentes que vão dinamizar
a participação dos REDs nesse novo contexto de futuro, que seria o próprio varejista, que é o nosso embriãozinho que a gente já tem aqui no setor, os agregadores de carga, as VPPs, os Energy as a Service e o Trading Peer-to-Peer, que seria a comercialização de um consumidor com outro, que já seria algo bem avançado. Mas, afinal, o Brasil, né? Eu falei aqui teoricamente, mas o Brasil, como é que nós no Brasil estamos em relação a isso? Primeiro, dizer que o nosso plano decenal é bem ambicioso em relação à geração distribuída, né? Então, ele vê ali que o maior vetor de expansão do Brasil será a geração distribuída, né? Mas também já indica a resposta da demanda com valor bem considerável, praticamente 50% da expansão hidrelétrica vai ser o mesmo montante de resposta da demanda, e já tem aqui também algumas pistas do que seria a nossa descarbonização com redução de combustíveis fósseis. Mas, então, é algo que a gente sabe que o plano é uma possibilidade, não é uma certeza, mas já há um aceno em relação a esse tema. Então, vou trazer agora aqui para vocês rapidamente o que pelas minhas pesquisas, o que eu enxerguei como possível roadmap aqui no Brasil. Então, o que aqui é o curto prazo? O que tiver em verde é o que a gente já está mais ou menos avançado aqui, já temos algum dever de casa feito, digamos assim. No médio prazo, algo que estamos já com alguma vislumbre em um prazo determinado, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e longo prazo, um pouquinho mais à frente, a gente não sabe como, né? Nem quando, mas enfim, são deveres de casa que a gente precisa também cumprir para poder viabilizar esses REDs, por exemplo, em VPPs. Então, primeiro, a própria modernização do setor, que a gente viu várias iniciativas do Legislativo desde 2015, e agora temos o PL 414 na Câmara, né? Importantíssimo, porque de fato, é o grande vetor de modernização que nós temos. O PL 5829 também é importante, marco da AGD, intimamente ligado com o tema. Algumas iniciativas do Executivo, visto que esses projetos de lei, eles avançam com sua dinâmica muito particular, então a gente viu desde a consulta pública do Ministério em 2017, o grupo de modernização, algumas portarias ministeriais já indicando a ampliação do Mercado Livre, e recentemente também a medida provisória 998, convertida em lei, que também traz alguns temas associados à modernização essenciais para a gente atingir essa dinamização dos REDs e dos VPPs. Então, só vou pontuar alguns deles aqui, o aprimoramento do varejista, por exemplo, né, que antes não tinha previsão legal de desligamento de agentes da CCE em lei, né, legal, quando digo legal aqui realmente é em lei, e agora há esse conforto, e também a previsão legal do agente de varejista, que também traz um conforto para esses agentes. Então, nós vemos como essencial o varejista um elemento para prover essa possibilidade da participação, por exemplo, como depois um agregador de carga, eventualmente, e até vir a ser um VPP, para que as cargas possam não ser tão sofrer a complexidade que a gente sabe, né, na CCE, por todas as regras que existem. Então, o varejista é um elemento essencial para dinamizar o ambiente de varejo no Brasil. A própria ampliação do Mercado Livre, pois sem Mercado Livre não há REDs, né, porque vimos pela própria roadmap da IRENA, então já temos a portaria que já tem um cronograma de abertura do mercado definido, mas também temos os estudos que até o final de 2021, início de 2022, vão ter que ser apresentados tanto por ANEEL e CCE a respeito dessa abertura para consumidores abaixo de 500K, e também a proposta de cronograma para abertura iniciando em janeiro de 2024, né? E o próprio PL 414, que tem lá a abertura para todos os consumidores, incluindo o grupo B. Então, aqui já fica um pouquinho mais no vermelhinho, né? Porque é algo que a gente está vendo aí que em algum momento vai acontecer, mas não conseguimos ainda vislumbrar exatamente a data. Aqui a gente já tem a data para os estudos aí em janeiro de 22 e janeiro de 24, a proposta de cronograma. Falar rapidinho de despacho e formação de preços, como comentado ali, né, os sinais econômicos são muito importantes de serem detalhados e claros para que a resposta da demanda possa, de fato, acontecer. Então, a gente já tem, esse ano tivemos aí o início do preço horário, o que foi muito importante, e eventualmente, o próprio projeto de lei, ele traz uma modernização em relação à formação de preços por oferta, incluindo aqui a resposta da demanda
por meio de oferta das cargas interruptíveis. Então, existe todo um cronograma também próprio, a gente não sabe exatamente como que o PL vai sair, por isso aqui está em vermelhinho, né? Mas a gente tem que monitorar para ver se tudo isso vai se conversar. O que há mais no PL 414? A gente tem vários aprimoramentos na tarifa, como tarifa diferenciada por horário, disponibilização da energia mediante pré-pagamento, o fato da tarifa de uso da rede não poder mais ser volumétrica após 60 meses do PL. Claro que o projeto de lei a gente sabe que é um texto que pode ser modificado, né, mas a gente também fica monitorando. E serviços ancilares adquiridos por meio de mecanismo concorrencial a partir de 30 meses da data de publicação da lei. Resposta da demanda, a gente já tem um programa de resposta da demanda, então quando a gente fala de um dos REDs, resposta da demanda, a gente já tem ainda que seja restrito, né, a quem está na rede de supervisão do ONS, então apenas consumidores conectados na rede de supervisão podem participar, e aí aqui a gente já tem a figura do agregador de carga, ainda muito própria para esse programa específico, né? Mas já existe, então isso uma boa iniciativa, então podemos aproveitar esse conhecimento, porque esse é um pilar importantíssimo dos REDs, né? E temos também aqui a agenda regulatória da ANEEL, que eu pensei alguns elementos aqui que estão lá na agenda, como a micro e mini geração distribuída, sabemos que é um tema aí palpitante do momento, né, com o projeto de lei e também com o item 1 da agenda, a análise do projeto piloto sobre resposta da demanda, então esse projeto que eu acabei de mencionar vai ser reavaliado pela agenda em algum momento, eu não detalhei aqui as datas, uma série de aprimoramentos nas tarifas, seja a revisão da tarifa branca, as modalidades tarifárias do grupo B, as próprias bandeiras tarifárias também, então tem uma série de aprimoramentos, tudo que melhora a tarifa, aprimora a tarifa, aproxima a gente dessa modernização dos REDs. Também há um aprimoramento previsto para o comercializador varejista, tanto sob a ótica da abertura de mercado, quanto para possível agregação de dados de medição, que traz também uma luz aqui para o agregador. Aqui, importantíssimo, na minha visão, a revisão da regulamentação sobre a prestação e remuneração de serviços ancilares, que no Brasil precisa evoluir muito, né? Algumas adequações regulatórias para armazenamento, incluindo usinas reversíveis, embora sejam centralizados, isso acredito que dá para aproveitar também para armazenamento distribuído, e propriamente a regulamentação de redes, resposta à demanda, usinas virtuais e microredes, esse sim é um dos itens da agenda bem específico. Bem, então, já chegando aqui ao final, eu queria trazer para vocês, afinal, como chegar lá, né, nos REDs e VPPs, na minha visão. Acho que a gente tem que evoluir em 4 grandes pilares. O primeiro deles são os sinais de preço, e talvez seja o mais importante, senão a gente não tem como avançar, que é a correção de subsídios, as tarifas que reflitam o real uso do sistema, energia e rede, então a commodity e o serviço em si, os sinais econômicos adequados aos serviços ancilares, até porque a própria geração distribuída, ela presta serviço ancilar, né? Um PLD cada vez mais granular no tempo e espaço para que, de fato, seja interessante para a resposta da demanda, que ela possa avaliar a factibilidade, né? Inteligência de dados, acredito que aqui a gente consegue avançar rapidamente, tanto previsão de clima e tempo, projeção de geração intermitente e carga também, e as projeções de PLD, acredito que esse aqui é o que a gente está mais avançado. Tecnologia, então precisamos ter os medidores inteligentes em escala, né? Precisamos ter isso bem avançado. Infraestrutura de comunicação, então tentar baixar a latência dessa conectividade, especialmente quando a gente tiver aí o IoT com 5G, né, que todos esses elementos se comuniquem entre si. E aqui, aquele que é o nosso dever de casa, né, que é a regulação. Então, de fato, a gente tem aí o cuidado nessa ampliação do mercado livre, a gente sabe que tem vários efeitos colaterais, então essa ampliação do mercado livre é cuidadosa, né? O papel dos distribuidores, que são aí os guardiões da rede, então é importantíssimo também ser cuidado. O papel do comercializador varejista, que já evoluiu muito, mas acredito que ainda temos algumas melhorias, que podem ser, então, evoluir para agregadores e, eventualmente, as próprias VPPs. Era isso que eu tinha, só fazer meu último comercial. A gente está entrando com um novo projeto no setor de energia, de educação para o setor de energia, então, quem tiver interesse também, fica o meu pequeno comercial.
Era isso, gente, que eu tinha para vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Obrigada, Fabíola. Muito obrigada. Eu acho que foi interessante esse contexto, né, que você colocou, porque dá para perceber, apesar do tema, o tema vem sendo discutido há algum tempo, mas parece que nos últimos anos eu acho que ganhou um fôlego, ganhou uma velocidade maior. Eu estava vendo aqui dos temas que você colocou no guarda-chuva, dos REDs, né? Vários deles, ou alguns que têm associação, eles já estão sendo discutidos no âmbito da agência reguladora, né? Então, por exemplo, você falou, resposta da demanda já tem uma regulação, embora é uma regulação que ainda muito sob o viés de um projeto piloto, o que também tem sido interessante, a gente percebe que a regulação ela tem trabalhado com as ferramentas do sandbox, os projetos pilotos, a própria questão, a avaliação do impacto regulatório, implementa e depois faz uma nova avaliação. Do ponto de vista de qualidade regulatória, essas ferramentas, acho que elas são muito importantes quando você traz tecnologias ou quando você traz inovações que, de fato, são tão disruptivas. E um outro ponto, também bem interessante, a gente percebe assim, todas essas inovações, elas passam pelo consumidor, né? Como eu tenho dito isso em vários fóruns, né? O consumidor, ele está ali como um player no mercado. Eu acho que o consumidor, ele sai daquela posição passiva, só de receber a energia, sem muita escolha, e aí ele passa a interferir realmente no planejamento, ele passa a interferir nas decisões regulatórias. E aí eu passo aqui já a palavra para a Júlia, que vai trazer também para a gente um pouco da visão do mercado, porque, Júlia, muita gente, quando eu falei sobre os recursos energéticos distribuídos, mas isso não é uma realidade, isso não, isso vai demorar muito para acontecer ainda no Brasil. Então, eu queria pedir para você trazer a visão empresarial para a gente. Obrigada, Jerusa. Enfim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Jerusa, e um prazer dividir esse espaço com a Fabíola. Foi uma excelente apresentação e ajudou muito no que eu vou trazer aqui, então muitos dos conceitos já estão muito, muito claros, então vai me ajudar bastante. Vou compartilhar com vocês, já estou compartilhando, vou deixar no modo apresentação. Me digam se vocês estão vendo a minha tela. Tudo certo? Sim, sim. Combinado. Bom, então, antes de começar, vou passar brevemente um pouco sobre a AES. Eu sou gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na AES já há 6 anos. A AES é uma empresa global, presente em 15 países, foca seu negócio na geração e comercialização de energia com grandes clientes. Tem 39 anos de atuação, está entre as 500 corporações dos Estados Unidos. Teve um faturamento em 2019 de mais de 10 bilhões de dólares, mais de 2 milhões de clientes. Nasceu, né, enfim, isso é importante, como uma empresa de gestão de grandes ativos, né, de ativos energéticos, enfim, e tem buscado, nos últimos anos, aumentar sua capacidade de geração com foco exclusivamente na energia renovável, então descarbonização da sua matriz e expansão unicamente para geração renovável. No Brasil, a AES ficou conhecida em São Paulo, no Rio do Sul, porque também se aventurou na distribuição de energia nesses estados, mas há 3, 4 anos voltou às suas origens, enfim, resolveu estabelecer novamente a sua estratégia focando unicamente em geração. Então, hoje no Brasil, a plataforma integrada de energia para oferecer soluções sob medida para os seus clientes. E o faz com isso, enfim, usa para isso a sua matriz, os seus ativos de geração 100% renováveis, comercializando essa energia com grandes clientes. Então, falando um pouco da matriz, a AES possui uma matriz 100% renovável, então, baseada em hidro, solar e eólica, então, 9 usinas hidrelétricas e 3 PCHs na bacia do Tietê, 2 complexos solares em São Paulo, então é a maior geradora fotovoltaica do estado, 2 complexos eólicos na Bahia, 2 complexos eólicos no Rio Grande do Norte, numa expansão aí, numa busca por expandir ainda mais a sua carteira de projetos de geração de energia no país. Então, só dar uma ideia aqui de em que contexto eu estou falando, né? Eu vou falar um pouco. E entrar no tema de inovação, contexto do mercado e atuação da AES nessa esfera.
Então, eu acho que a Fabíola foi perfeita, enfim, nas suas colocações, trouxe muito a questão dos 3Ds, mas a digitalização, vou focar um pouco em digitalização, e a digitalização ela não é um movimento passageiro e muito menos exclusivo do setor elétrico, né? Enfim, na verdade, a digitalização ela é um processo histórico, é tido por muitos como a terceira revolução industrial, é um fenômeno que se iniciou lá nas décadas de 50, 60, com a passagem da tecnologia analógica para a tecnologia digital, então, derivada dessa massificação do uso de sensores, computadores, smartphones e principalmente do uso da internet, né? Ela nada mais é do que o uso dessas tecnologias conectadas para reduzir custo, otimizar processos através de inteligência de dados, alterando com isso modelos de negócio e criando novas fontes de receita. Então, trazendo mais uma pitada, além dos 3Ds e as siglas, né, a ISD, enfim, além das 6 letras que a Fabíola já trouxe, eu gostaria de acrescentar uma pitada aqui de que a digitalização e descentralização, elas trouxeram também outro fenômeno muito conhecido, que é o da economia compartilhada, né? Então, aqui nesse slide eu tento trazer alguns exemplos disso, né? Enfim, a maior empresa de transporte individual de passageiros hoje, ela não possui nenhum veículo na sua carteira, né? Ela simplesmente criou uma plataforma onde oferta e demanda se encontram e fecham um negócio. O mesmo aconteceu com o setor hoteleiro, com o surgimento de plataformas como o Airbnb. E aí, a minha provocação e o setor elétrico, né? Eu falei para vocês que a AES é uma empresa que surgiu como uma empresa de gestão de grandes ativos para geração de energia elétrica. O que vai acontecer com essas empresas, né, que tradicionalmente se centraram na excelência da gestão de ativos ao invés dos seus clientes, que sempre tiveram uma abordagem baseada em preço e não diferenciação de serviços centrados no consumidor? Elas vão ser capazes de pivotar os seus negócios ou mesmo abrir espaço para novas empresas que não se baseavam, né, que não se baseiam apenas na gestão de ativos de geração e transmissão? Então, assim, a minha provocação principal é essa. Será que as empresas, esse caminho vai ser aberto, né? Vai ter um protagonismo das tradicionais empresas do setor elétrico, vão ser capazes de pivotar e se ajustar rapidamente? Ou esse vai ser um setor mais diversificado a partir de agora, trazendo oportunidades para novos empreendedores, novas empresas, enfim, que tenham conhecimento na gestão de informação, né, que hoje é o novo negócio. Então, na minha opinião, a grande transformação, a mudança mais profunda, eu acredito, está exatamente nessa reformulação do setor elétrico e da sua antiga divisão em silos muito claros de geração, transmissão, distribuição, e lá, no fim da cadeia, como último elo, o consumidor, para um modelo realmente centrado no cliente, nas necessidades dos negócios dos nossos clientes, nas diversas maneiras de tornar o produto do nosso cliente mais atrativo e competitivo, tendo a energia como uma dessas ferramentas, um desses elos, né? Uma desses pontos. E, claramente, os recursos energéticos distribuídos, eles vêm a acrescentar nessa gama de cartas que a gente pode sacar para gerar esse resultado para o cliente. Eu realmente acredito que a transformação do setor elétrico, ela abre portas para as empresas, como eu disse, que podem ser as grandes empresas do setor elétrico reformuladas, ou outras empresas com conhecimento de dados, enfim, capazes de estabelecer um relacionamento direto com os consumidores para obterem novas receitas, novos modelos de negócio e fazer parte da nova economia. Então, hoje, né, falando um pouco de desafios e oportunidades, né, eu trago aqui 3 dos principais pilares de desafios ou dores dos clientes que a gente tem trabalhado. O primeiro deles é o custo da energia, ainda elevado para consumidores livres e ativos. Apesar desse custo, a baixa confiabilidade da rede em algumas regiões, causando custos não previstos, impactos na produção, principalmente de segmentos estratégicos e segmentos sensíveis à instabilidades, né?
E eu acho que o principal deles é da complexidade na gestão energética, com a figura dos prosumers, que a gente chama, que são os consumidores que passam a ser também produtores, o fim desses ciclos muito claros de geração, distribuição, o consumidor lá no fim da cadeia, e grandes players que entram no mercado brasileiro só copiando e colando soluções de fora que não tem uma usabilidade ou uma aplicação que não casam com uma aplicação ou com as peculiaridades do mercado brasileiro. Na minha visão, essas novas tecnologias, como machine learning, cloud computing, blockchain, e avanços, claro, em temas que já são do setor elétrico, específicos do setor elétrico, como a Fabíola trouxe aqui muito claramente, né? Armazenamento de energia, geração distribuída, monitoramento, redes inteligentes, elas criam novas oportunidades. Aqui eu vou trazer lapidar, assim, trazer alguns insights, mas é uma infinidade de portas que se abrem para atender essas demandas. Então, desde novas tecnologias para comercialização de energia, eu não vou trazer esse ponto hoje na apresentação, mas a ES lançou no final do ano passado a plataforma Energia Mais, que é uma plataforma de comercialização de energia com uma experiência 100% digital para migração de clientes de Mercado Livre. Estabilidade e confiabilidade da rede, eu vou trazer um exemplo aqui de projeto de microrede, que tem muito esse viés de estabilidade e confiabilidade. Prever, monitorar e identificar falhas, otimizar, prever produção e consumo de energia, dar mais controle ao consumidor. E dar mais controle ao consumidor passa muito por gerenciar recursos behind the meter, que a gente chama, né? que são os recursos energéticos distribuídos, e decisões baseadas em dados. Então, como que a gente usa a inteligência de dados para munir o cliente e a gestora por trás do cliente a tomar dados mais acertados num mercado que está cada vez mais, que traz cada vez mais liquidez e granularidade, como a Fabíola trouxe aqui, de sinais de preço, né? Preço, horário, preço, sinais de preço muito claros para novas aplicações, novas oportunidades. Mas nem tudo são flores, né? Então, eu resolvi trazer aqui o que eu visualizo como principais entraves para a inovação no setor elétrico. A primeira, enfim, não vou nem me reter muito tempo nesse ponto, que é a regulação. Acho que ficou muito claro na apresentação da Fabíola o quanto a gente tem um caminho evoluído, mas muitos ainda passos a serem dados nesse sentido, né? A gente tem realmente uma tendência de evoluções regulatórias para destravar mercados potenciais, e aqui a gente está falando de serviços ancilares, resposta à demanda, agregação de carga, né? Todos esses serviços relacionados a recursos energéticos distribuídos e a realmente geração de valor, de novas linhas de receita para todos esses elos da cadeia e o principal deles para o cliente, né? Enquanto a gente precisa de um avanço regulatório ainda no caminho, temos bons sinais de que a gente vai ter um ambiente propício para esses novos negócios, mas ainda passos a serem dados. Aqui é um mercado originalmente baseado em monopólios e funções, que passa agora a enfrentar competições, como eu disse, né? Competição com startups, organizações inovadoras, que vêm muito preparadas com essa visão de uso de dados e sistemas digitais, algoritmos e gestão inteligente, né? Coisa que o tradicional setor elétrico não estava habituado e não tem um histórico. E a questão de ser baseado ainda hoje em empresas tradicionais acostumadas a focar apenas no core business e muitas vezes inflexíveis a esses novos modelos de negócio. E aqui a gente está falando de empresas que nasceram, como eu falei, como grandes gestoras de grandes ativos, né? Enfim, o seu principal triunfo era fazer gestão de grandes ativos energéticos, para agora uma empresa que precisa olhar para a demanda de criar produtos mais personalizados e mais digitais, porque tem muito a ver com gestão, né? Gestão inteligente de um portfólio. Mas tem um ponto muito positivo, que é a questão do P&D Anel. Então, isso nos gera mais de 20 anos de um histórico de inovação e fomento à busca por soluções para realmente alcançar
um aumento de produtividade, de eficiência no setor elétrico. A gente tem hoje, né, em grandes números, né, mais de 500 milhões de reais por ano a serem investidos em pesquisa e desenvolvimento, resultado do nosso programa, né, da nossa regulamentação que estabelece que todas as empresas do setor elétrico são obrigadas a reinvestir em pesquisa e desenvolvimento parte da sua receita operacional líquida. E a gente tem uma transformação também do regulador e finais da ANEEL de que o P&D passa a ser uma ferramenta super importante para essa transformação, com soluções muito, muito avançadas já na questão de trazer o conceito de inovação para o programa de P&D, possibilitar o investimento em startups, em carteiras de inovação, carteiras de ações inovadoras, enfim, uma flexibilidade muito grande do regulador para discutir como o P&D pode ser usado como uma ferramenta super poderosa para acelerar essa transformação do setor elétrico. Na ES, né, a gente tem utilizado essa verba de P&D como uma das fontes de financiamento do nosso portfólio de produtos do futuro e trazendo a inovação realmente como um diferencial competitivo. A gente tem uma visão de build-up de valor para o cliente, né? Então, com soluções centradas na gestão de valor para esse cliente, que vem desde a redução de custos, né? Com soluções como migração para o Mercado Livre e a plataforma digital que eu dei para vocês, Energia Mais, passando por eficiência energética, ou seja, soluções para gestão, monitoramento de energia, micro-redes, que eu vou explicar um pouco melhor nos próximos slides, atendendo a demandas claras de descarbonização da cadeia de valor dos nossos clientes, que já nos procuram para essa demanda. Então, aquela eletrificação de frota, geração behind the meter renovável, né, e processos sustentáveis, até chegar no nível máximo que a gente acredita de incremento de receita, ou seja, gerar novas linhas de receita realmente do cliente através da participação em programas de resposta à demanda e venda de excedentes de energia em plataformas como uma usina virtual. Então, eu resolvi trazer 2 projetos aqui. A gente hoje é uma empresa que tem um investimento obrigatório de 10 a 12 milhões de reais por ano em D, além dos investimentos em inovação, né, e investimentos próprios da companhia. A gente tem um portfólio de projetos que gira em torno de 10 a 12 projetos por ano também. Mas, especificamente para DEI, eu achei importante trazer 2 projetos aqui para incrementar a discussão e passar para a nossa próxima etapa, que são as perguntas e respostas. O primeiro deles é um projeto de micro-rede, é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2016 na ES, através do programa de P&D da ANEEL. Estamos na sua segunda fase e o objetivo desse projeto é realmente desenvolver um controlador de micro-rede nacional com aplicação real e pioneira no país e elaborar com isso um plano de lançamento desse produto. A gente tem previsão de conclusão ainda dentro desse ano, né, com o go-to-market no ano que vem. A solução ela é realmente uma software mais hardware, então a gente desenvolveu dentro do projeto tanto o controlador, o hardware, como a solução, a plataforma de gestão desses ativos, né, de forma digital, para gerenciar e otimizar recursos energéticos distribuídos com ferramentas de gestão de custo, qualidade e eficiência energética. Então, a proposta de valor está baseada em 3 pilares: a qualidade de energia, através de monitoramento dos principais indicadores, como interrupção, tensão, harmônicos, potência e frequência. O segundo pilar, que é confiabilidade, então, tem segmentos que realmente são muito impactados pela instabilidade da nossa rede em algumas regiões do país, e isso acarreta, enfim, perdas, né, financeiras, né, muito grandes. Então, a gente tem, com isso, a integração de recursos para suprimento de cargas críticas. Então, no momento de crise da rede, a gente conseguiu operar de forma ilhada e, através da gestão behind the meter e de backup da instalação, a gente conseguiu suprir cargas críticas por um momento maior, né, por mais tempo, mantendo-as durando mesmo em momentos de crise da rede.
e, claro, a economia, né? Então, otimização de recursos. A gente costuma dizer que a microrede funciona como um OMS local. Então, com uma análise super aprofundada, né, com algoritmos de otimização que auxiliam na tomada de decisão para de despacho, né, das fontes de geração desses clientes, assim como a possibilidade de agendamento de resposta à demanda, se preparando já para a abertura desse mercado, quando ele já estiver regulamentado no país. Então, essa aqui é a foto realmente do nosso controlador. Já a gente está na fase agora final, digamos, esse segundo semestre do ano que se inicia, agora, a gente está nessa fase de teste, tanto técnico quanto de resultado financeiro, né? Os nossos clientes, de provas de conceito, uma instalação gratuita para esses clientes, para testar todas essas funcionalidades do produto, que vai desde a otimização econômica, monitoramento, segmentação de carga, modo ilhado e controle automático desses recursos energéticos distribuídos. Então, só para vocês terem ideia, essa é a plataforma, esse é o visual do software, em que a gente consegue visualizar toda a operação dessa microrede em um único local, desde a rede de distribuição, né, o consumo local puxando da rede, tá baseado na geração estável, geração renovável, quais que a gente está atendendo as cargas críticas nesse momento, enfim, toda a gestão do cliente à vista e feita de maneira automatizada. E um outro projeto que a gente iniciou em 2007, também estamos na segunda fase agora, é o projeto de usinas virtuais. Então, o objetivo é realmente garantir esse pioneirismo na exploração de modelos de negócio relacionados a usinas virtuais. Então, a usina virtual, né, enfim, acho que a Fabíola trouxe muito bem no discurso dela, do que trata, mas é um sistema que integra virtualmente esses diferentes recursos energéticos e pode ter aplicação comercial, ou seja, de troca de energia dentro de um pool de clientes operados, quanto de suporte à rede através da venda de serviços ancilares, resposta à demanda para o grid em momentos também de crise, enfim, de rede sobrecarregada. Então, o que a gente tem feito, né? A Fabíola trouxe muito bem que a gente está na jornada de preparar nos preparar como mercado, né, através da regulamentação do setor elétrico, para tirar todo o proveito de soluções como essa, microrede, VPP, enfim, outras formas de recursos energéticos distribuídos. Mas como nesse momento a gente não consegue explorar todas essas funcionalidades, dada a situação regulatória, a gente optou por desenvolver esse sistema e aplicar internamente na ES como uma ferramenta de gestão do nosso portfólio do varejista. Então, o comercializador varejista foi uma figura muito explorada pela Fabíola também. Hoje, a gente usa esse software de otimização para fazer a gestão da nossa carteira do varejista ES, mas se preparando, obviamente, para ofertar a VPP no seu conceito mais original, digamos assim, de realmente usina virtual capaz de ofertar cargas agregadas para o sistema e, claro, ter uma remuneração financeira por isso, quando tivermos aí mercados de resposta à demanda, serviços ancilares estabelecidos no Brasil. Então, terminando só com a visão de futuro da ES, né? A gente está falando muito de recursos energéticos distribuídos, mas eu acho que a Fabíola também trouxe muito bem que isso depende, claro, de um avanço, né, do mercado, da forma como o mercado de energia opera hoje no Brasil. A gente está nessa etapa de início da abertura do mercado, flexibilização da regulação, por isso a gente está trabalhando já no limite aqui de microrede, VPP, mas esses novos mercados estabelecidos trazer outras oportunidades. E a gente fala de gestão de eletropós, de veículos elétricos, tendo uma participação no setor elétrico como cargas conectadas ao grid, por que não como armazenamento conectado ao grid? Então, a gente fala de transações através de uma plataforma de energia, que a gente tem liquidez no mercado de energia, ponto de poder transacionar sobre energia entre clientes.
E é esse mercado que a gente mais como o mais consolidado, assim, a leitura, esse novo mercado mais consolidado no futuro, em que, basicamente, a gente vai passar da otimização individual para a gestão pelo lado da demanda e otimização de portfólio, que é o que a gente está buscando aqui com soluções como microrede VPP. Então, aqui fica a minha provocação de vamos acelerar antes do futuro da energia, e com isso termino aqui minha apresentação para tirar todas as dúvidas. Obrigada, Júlia. É muito legal a gente ver a visão do mercado, né? E a gente visualizar como é que o projeto ele é implementado na prática, né? Você trazer aí a fotografia, colocar a fotografia do que seria essa usina virtual, eu acho que torna até mais palpável para quem não está no dia a dia da empresa entender o que isso significa. Já vou começar até pelo horário aqui no nosso debate, chegaram umas perguntas muito interessantes, tá? A primeira eu vou colocar para a Fabíola. O Marco Aurélio ele colocou o seguinte, né? Ele falou, olha, eu vou até colocar duas questões juntas aqui, né? Quais as ações o regulador ele poderia tomar para viabilizar a adoção dessas novas ferramentas digitais, ou seja, acredito que é para estimular esses novos modelos de negócio que são tão inovadores na rede de distribuição. E eu até acrescentaria isso, Fabíola, nesse ponto, o que acontece? Quando a gente está falando de algo tão disruptivo, que a gente percebe que, às vezes, a própria regulação ela não consegue acompanhar a velocidade que tem a tecnologia. E o que a gente enfrenta aí do ponto do mundo jurídico é que muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, se recorre ao legislativo, né? E a gente percebe que em modelos de fora, sobretudo acho que na Europa, o regulador talvez ele tenha até uma autonomia maior para ir ajustando a regulação conforme a mudança ocorre. Então, e daí até tem um termo cunhado aí, quando a gente pega na literatura internacional, o Smart Regulator, né? Então, eu queria perguntar para você isso, assim, o que você enxerga que a gente poderia fazer do ponto de vista da regulação para acelerar ou viabilizar, tendo em vista esse panorama que você mesmo colocou. E talvez até, Fabíola, se você já quiser emendar aqui, a Diane também fez parabenizou vocês pela apresentação, mas ela acrescentou, eu acho que está relacionado com essa questão das ações da regulação, se a gente olha o que está no PL 414, o que está na Lei 14.120, se a gente enxerga que tem algum ponto que a gente precisaria ainda endereçar do ponto de vista legislativo para poder viabilizar essa aceleração dos recursos energéticos distribuídos. Bem, acho que a primeira resposta em relação à pergunta do Marco Aurélio, eu sugeriria, né? Foi Marco Aurélio? É Marco Aurélio, né? Exato. A minha sugestão é a adoção dos sandbox regulatórios. Eu acho que, assim, a velocidade com que a inovação ela se manifesta, as tecnologias, realmente você muitas vezes não tem como acompanhar. É só a gente ver, hoje a gente está discutindo constraint off de eólica, e a eólica já está com constraint off há anos, né? Então, assim, a gente tentar antecipar esses movimentos, e eu acredito que o sandbox regulatório é uma excelente alternativa, que são basicamente ambientes com algum grau de liberdade para os agentes testarem modelos de negócio, seja ferramentas, seja hardware, softwares, né? E com algum grau de monitoramento por parte da agência, mas que você dá alguma liberdade para o agente, de fato, inovar e aí extrai o aprendizado do regulador e ele, na sequência, ele faz os ajustes necessários. Então, acho que é uma ótima oportunidade para isso. Em relação à pergunta da Diane, eu diria que o que mais me preocupa nisso tudo é o papel da distribuidora, que eu vejo que ele ainda há uma lacuna. Eu não tenho a resposta, mas eu digo que esse é um ponto que precisa ser visitado com muito cuidado, sendo bem objetivo. Eu particularmente compartilho essa sua visão, Fabíola. Eu acredito que falta, e acho que foi Júlia que abordou também esse ponto interessante dos monopólios e da indústria tradicional.
a gente ainda tem um olhar muito forte na questão do monopólio da atividade da distribuidora, e de algum modo a gente tem que rever, ou pelo menos repensar isso dentro dessa inovação toda, né? Então, como é que a gente concilia essa premissa da atividade monopolista de rede? Talvez o caminho realmente é aquele que a gente já está enfrentando hoje, né? Com o problema aí a questão de como a GD ela cresceu, essa questão da tarifa volumétrica, a gente já está enfrentando essa discussão da sustentabilidade da atividade da distribuidora frente a essa abertura. E aí assim, se a gente viu esse movimento com GD, imagina a abertura que se deseja total do mercado, a agregação de carga, que é um modelo de negócio que tem sido muito falado, a gente percebe que no mercado o pessoal tem feito muita consulta sobre quero ser um agregador de carga, como é que está a regulação sobre isso. E nesse ponto sobre a distribuidora, eu queria pedir para a Júlia também comentar. O Carlos Costa, da Mercados Energia, também parabenizou pela apresentação, e ele trouxe um ponto interessante, que ele falou assim, olha, eu gostaria de ter a visão de vocês sobre a introdução da figura do gestor de informação, que ainda não está sendo discutida no Brasil. Esse ponto que ele coloca, eu acho bem interessante, porque até na prévia com Júlia, eu cheguei a comentar, informação é poder. Todos os heads, né, eles partem do pressuposto que você tem informação para fazer escolhas. A resposta da demanda é isso. Eu acho que um dos motivos, a resposta da demanda ela não tem tido uma adesão, e um dos motivos que se coloca é que não existe uma informação precisa para que o consumidor possa fazer a escolha. Então, se Júlia pudesse abordar isso, porque esses dias também conversando com uma distribuidora, pessoal, a distribuidora, alguns veem que ela tem uma grande vantagem em relação a prestadores de serviços, né? Que ela pode, porque ela tem o conhecimento do mercado dela, ela tem o conhecimento da medição das cargas ali. Mas, por outro lado, outros acreditam que a distribuidora, ela ainda, talvez culturalmente, ela ainda está muito engessada para adotar novas atividades. Então, se Júlia puder comentar um pouquinho. Faz todo sentido, né, com o que a gente estava falando antes, Jerusa. Eu acho que tem esse dilema, tá? E eu, sinceramente, acho que a barreira de entrada é baixa. Pode haver, para mim, minha opinião, tá? Tendo passado pela distribuidora e estando na geração com foco numa área de pesquisa e desenvolvimento já há algum tempo. Eu acho que existe uma vantagem, porque hoje o grande ativo que uma empresa pode ter é a informação. É aquilo que eu estava falando no começo da minha apresentação do quanto o deter o ativo é pouco ou menos importante do que já foi um dia. E até por isso, eu acho que deter o ativo, que é o medidor, é marginal. Assim, a curva para mim, a barreira de entrada é baixa. Então, se essas empresas, né, elas não souberem tratar os dados que elas possuem, eu, sinceramente, acredito que uma empresa com grande conhecimento sobre dados passa na frente rapidamente com o uso de hardwares, hoje em dia, cada vez mais baratos, que podem ser agregados a um medidor e, através de uma conexão com a internet, trazer todos os dados, ou até mais do que a distribuidora hoje tem, mas muitas sentam em cima e não utilizam para muita coisa, né? Quebram a cabeça para saber como isso pode trazer valor para o mercado e para o cliente. Então, eu acho que a barreira de entrada é baixa. Pode haver, sim, uma vantagem, mas a barreira de entrada é baixa. Jerusa, você tá no mudo. Opa, agora. Já emendando aqui nesse questionamento, a Vládia, que é nossa colega aí do setor da regulação, ela faz uma colocação seguinte: que medidas regulatórias vocês consideram que seriam imprescindíveis para a gente implantar em larga escala os smart meters, que acredito que seja uma ferramenta relevante para exercer essas opções. Se puder, pode começar por Júlia e depois Fabíola, se quiser acrescentar também.
Eu acredito que se essa mudança vier das distribuidoras, tem uma questão enfim, de remunerar esse ativo, né, a troca desses medidores, mas eu sinceramente não acredito que a tecnologia seja a principal barreira nesse caso. Eu acho que a gente já tem tecnologia barata para transformar medidor em medidor inteligente, sem a necessidade de só a distribuidora ter essa posição de protagonista, ou enfim, puxar essa transformação. Eu acho que hoje, de verdade, a tecnologia, o hardware já é muito mais acessível e capaz de transformar um medidor tradicional num medidor inteligente, colocar essas informações na nuvem, enfim, e poder gerar valor realmente. Então, eu não acho que tenha um grande empecilho na questão de tecnologia, né, de obtenção dos dados. Claro, a gente tem para que isso seja massivo, aí sim, né, mas eu acho que o primeiro passo, ele já foi dado. Fabíola, se você puder comentar também. Eu vou ser mais ambiciosa. De fato, a gente pode testar no sentido da contestabilidade, né, desse monopólio, abrindo para um agente independente de medição, por exemplo. Eu acho que aí a gente vai ver, a própria distribuidora poderia contestar, né, e ela mesma ser um agente de medição. Então, eu acho que, nesse sentido, eu sou mais pragmática. Eu acho que a gente poderia, eventualmente, testar essa possibilidade, um agente de medição independente. Eu tenho certeza que, hoje, data is the new oil, né? Então, assim, hoje já está claro que o que há de mais valioso, muitos provavelmente pagariam, agentes de medição pagariam pelo ativo, perderiam dinheiro pelo ativo para ter acesso à informação. Então, eu sou a favor do agente de medição independente. Jerusa, posso fazer uma pergunta, Jerusa? Claro, você é o nosso mestre aqui. Bem, principalmente a agradecer as excelentes exposições da Júlia e da Fabíola, uma vez que trataram de algo disruptivo que ocorre no setor elétrico de maneira didática, sintética e abrangente, né? A Fabíola, com muita propriedade, né, mencionou, né, que os REDs e os VPPs levam à transformação do mercado e, consequentemente, ao surgimento de novos modelos de negócio. E aí eu entendo que isso provocará um aumento da oferta de empregos, né? Fabíola, como você vê isso, hein? Professor, eu estava até fazendo hoje uma análise em relação à quantidade de energia a ser adicionada nos próximos 10 anos, segundo o plano decimal, né, que são 57 giga aproximadamente, já 1/3, mais ou menos, do que a gente tem. Então, assim, pela própria natureza de crescimento, ainda que a gente não cresça tudo isso, a gente já teria uma empregabilidade muito alta no setor de energia, por si só, simplesmente porque o setor cresce, né, e ele tem uma certa resiliência em relação ao PIB, mesmo que o PIB não cresça muito, a gente tem um crescimento do mercado, né? Então, acho que por si só eu já vejo grandes oportunidades. Mas com essa inserção desses 3 Ds, muitos dizem até que tem outros Ds, né? Tem o D do desenvolvimento, o D da democracia, o ESG, então eu vejo assim que os modelos de negócio, as possibilidades, e até, do ponto de vista até mais da inovação, né, o mercado de investimento em startups muito aquecido, eu diria assim que quem tem criatividade, quem estuda, quem está interessado, problema não vai faltar. O setor está cada vez mais complexo, o setor vai cada vez trazer mais oportunidade. Então, de fato, eu vejo que o setor nunca esteve tão pujante em possibilidades, na minha visão, pelo tamanho, pela escala, pela margem, né, e pelas oportunidades de modelos de negócio. Bom, Fernanda, eu por aqui, eu sei que a gente já passou um pouquinho do nosso horário, porque nossos webinars duram 1 hora, 1 hora e 15.
Mas eu queria fazer uma última pergunta que chegou aqui da Nayane Brito, eu achei muito interessante. Não, claro, não vamos deixar nossos ouvintes sem respostas, por favor. Não vamos. E isso que ela colocou, eu acho bem, bem bacana. Eu também tenho uma opinião, mas eu queria ouvir as nossas convidadas, né? Que o que vem primeiro é a regulação ou o mercado? Se puder, talvez começar agora pela Júlia e depois passa a bola para a Fabíola. Legal. É uma super pergunta, né? Enfim, eu acho que a gente poderia passar aqui horas discutindo sobre isso. Minha percepção é mercado, desde que o regulador esteja aberto, como tem se mostrado, para discutir baseado em cases e em testes, muito no modelo de inovação de testar rápido, né? Criar um MVP, testar rápido e trazer resultado, apresentar isso para o regulador e discutir uma nova forma de potencializar esses resultados ou esses projetos, né, que em escala pequena, digamos assim. Então, na minha visão, o mercado, desde que, claro, a regulação acompanhe nesse sentido de estar aberta para discutir baseada em cases de sucesso. Nada mais a declarar, tá perfeito, a minha resposta era na mesma linha, e eu, como gosto muito do sandbox regulatório, eu acho que esse é um ótimo formato para você manter esse diálogo e essa abertura construtiva, tanto de mercado e regulador juntos. Verdade. Eu, da minha parte, eu também estou bem alinhada com vocês. Assim, apesar da formação jurídica, o pessoal diz que advogado às vezes é muito engessado, mas eu concordo, eu acho que é o mercado que traz aí a tecnologia, surge aí as demandas e mas a regulação tem que acompanhar. O que eu acho complicado é aquilo que eu disse mais cedo, que talvez no Brasil a gente tenha ainda essa visão muito de recorrer isso precisa de lei, isso precisa de decreto. Eu acho que talvez a gente precisaria ter um dinamismo maior, ou ter as premissas no plano legal e munir, né, dar as ferramentas aí, as competências para o regulador ter mais liberdade, sobretudo quando a gente está falando de uma atualização ou de uma modernização com essas novas ferramentas. Bom, da minha parte, eu queria agradecer a presença de todos que ficaram com a gente até agora, agradecer muito a aula que nós tivemos aqui, da Fabíola Sena, da Júlia Rodrigues. Já passo aqui minhas palavras, a palavra para a Fabíola também fazer seu encerramento, a Júlia, e depois, Fernando, você assume também. Muito obrigada. Obrigada, Jerusa. Não, minhas últimas palavras realmente são para agradecer a oportunidade, fico à disposição da FIA, professor Fernando, Jerusa, e torcer para que a gente realmente possa logo ver os heads aí despontando e as inúmeras VPPs, né, Júlia? Verdade. Bom, mais uma vez agradecer pela oportunidade, professor Fernando, professora Jerusa, Fabíola, também foi um prazer dividir esse painel aqui com você. Dizer também que o canal está aberto, estou sempre disponível, meus contatos também, para a gente conversar sobre inovação e transformação do setor elétrico. E aproveitar para fazer um jabá aqui, a gente está com um programa de aceleração de startups aberto, né? Com chamada aberta até o dia 6 de junho, com foco em desafios internos da companhia. Então, se tivermos empreendedores, enfim, interessados em fazer negócio com a AES, eu vou compartilhar também o link, né, do nosso programa de aceleração para vocês divulgarem internamente. Bem, infelizmente chegamos ao final, né? E aí, em nome da coordenação, né, da pós-graduação em Gestão de Negócios e Energia Elétrica da FIA Business School, gostaria de agradecer a presença de todos, né, do nosso público, ouvintes, espectadores, em especial as nossas expositoras, né, Júlia e Fabíola, mais uma vez, parabéns pelas excelentes apresentações, e a nossa moderadora, professora Jerusa Magalhães, pela excelente condução do nosso evento. Eu lembro que a próxima turma do nosso curso de pós-graduação está prevista para começar em setembro, especificamente em 20 de setembro, e os interessados serão bem-vindos.
E já aproveito para mencionar que o nosso próximo webinar ocorrerá daqui a 2 semanas, e nós teremos como convidados o Eric Rego, né, da empresa de pesquisa energética, e a Elbia Ganum, presidente da Bioeólica. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e registro aqui o meu boa noite. Então, Boa noite a todos. Semana.